O lazer é a mãe da filosofia. Thomas Hobbes, Leviatã, 1651. Introdução. Filósofo inglês Alfred North Whitehead, de 1861 a 1947, comentou certa vez que a filosofia ocidental consiste em uma série de notas de rodapé referentes à obra de Platão, 428-7-348-7 a.C. Se isso é verdade, então a filosofia moderna poderia ser descrita mais precisamente como uma série de notas de rodapé referentes à obra de Immanuel Kant, de 1724 a 1804. Platão levantou as grandes questões da filosofia e Aristóteles, 384-322 a.C., criou o primeiro sistema filosófico, mas Kant é o primeiro grande criador de um sistema do período moderno, levando em consideração o impacto da revolução científica e do iluminismo. Todo pensamento, seja em linha reta, direct, seja por meio de um desvio, indirect, em última análise tem de estar relacionado a intuições, em nosso caso, portanto, a sensibilidade, uma vez que não existe outra maneira pela qual objetos nos podem ser dados. Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, 1781. Para Kant, filosofia diz respeito ao homem tendo atingido a era da maturidade intelectual, quando o universo pode ser explicado por meio do pensamento, e não mais do desvelamento. Ele foi profundamente influenciado pelo filósofo escocês David Hume, 1776, a quem Kant imputa a responsabilidade por tê-lo feito despertar de um sono dogmático. Em seu Prolegômenos a toda metafísica futura, 1783, Kant afirmou que, depois de ler Hume, pude determinar com segurança, ainda que lentamente, toda a esfera da razão pura, completamente e a partir de princípios gerais, tanto em sua circunferência como em seu conteúdo. Este era um requisito para construir o sistema da metafísica de acordo com um plano confiável. Este fundamento levou Kant à sua obra-prima, sua Crítica da Razão Pura. 1781, substancialmente revisada em 1787. Inspirado no pensamento iluminista a respeito da liberdade e experimentando de perto os efeitos da guerra quando sua cidade natal, Königsberg, foi ocupada pela Rússia durante a Guerra dos 7 Anos, 1756-63, Kant defendia que conhecimento e liberdade caminhavam de mãos dadas. Ele explorou esses temas em duas outras críticas, a Crítica da Razão Prática, 1788, e a Crítica do Julgamento. 1790, a Crítica da Razão Pura identifica as leis que regem a ciência, enquanto preservam o livre-arbítrio. A Crítica do Julgamento considera os juízos estéticos, assim como questões teleológicas sobre o propósito de sistemas e organismos naturais. Um dos aspectos mais duradouros da filosofia de Kant é sua ética, com seu imperativo categórico. O imperativo categórico diz que eu preciso agir de modo que a ação que escolho deveria se tornar uma lei universal, capaz de ser aplicada a qualquer pessoa que se encontrasse em circunstâncias similares. Aqui Kant argumenta contra uma ética consequencialista, como o utilitarismo. A ética utilitária defende que o percurso correto da ação é aquele que dá a maior quantidade de bem-estar para o maior número de pessoas. O utilitarismo é consequencialista porque me incita a buscar as melhores consequências, o que, na opinião de Kant, não é mais do que faria o eu animal. Para ele, o utilitarismo não é uma teoria moral, uma vez que deixa de dar a devida atenção à diferença entre animais e pessoas, ou seja, entre animais e mente. Ao buscarmos o imperativo categórico em nossas ações, estamos usando o que Kant chama de razão prática pura para chegar a um princípio que ditaria nossas ações. Isso é chamado de ética deontológica. Encontrar e obedecer a uma regra moral, em vez de definir o bem a partir de suas consequências. A filosofia de Kant do idealismo transcendental segundo a qual o sujeito que apreende atribui somente significado parcial ao mundo externo, viria a determinar os caminhos para o desenvolvimento futuro do idealismo alemão e de grande parte da filosofia continental dos séculos XX e XX. A Era das Revoluções. A Era do Iluminismo foi também a Era das Revoluções. As guerras civis inglesas, 1642-51, fizeram confrontar parlamentaristas e monarquistas. A Revolução Americana, 1775-83, viu colonos do Novo Mundo rebelarem-se contra o domínio do monarca inglês, inspirados nas ideias do filósofo inglês John Locke e do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, 1712-78, a respeito do contrato social. Esta foi a criação dos Estados Unidos da América. A Revolução Francesa foi estimulada por ideias políticas iluministas a respeito dos direitos dos cidadãos. O rei Luís XVI, 1754-93, foi executado, e hoje a França é uma república democrática, embora tenha havido muitas idas e vindas pelo caminho.
A execução de reis, a Inglaterra executou Carlos e em 1649, foi o último. Prego no caixão do poder por direito divino. Em 1848, adentrado de vez a era do homem, maquinismo começaram a aparecer. Uma nova ciência levou a novas tecnologias e a revolução industrial. Máquinas passaram a multiplicar mecanicamente a quantidade de bens antes produzidos à mão. Trabalhadores deixaram seu estilo de vida agrário, assim como o mercado agrícola, e incharam as cidades, onde estavam as fábricas. Como consequência, tiveram de enfrentar superlotação, doenças e crimes. Tudo isso estimulado pela pobreza de operários com longas jornadas de trabalho e baixos salários. Eles sofriam um novo tipo de cansaço, novas lesões e novos insultos à sua autoestima. Enquanto isso, proprietários de manufaturas, os capitalistas enriqueciam cada vez mais. A diferença entre a renda dos industrialistas ricos e a dos trabalhadores, pobres e explorados, tornou-o conflito inevitável. A doutrina materialista, que supõe que os homens são produtos das circunstâncias e da educação e que, portanto, homens transformados são produtos de circunstâncias transformadas e educação transformada, esquece-se de que são justamente os homens que transformam as circunstâncias e de que o próprio educador precisa ser educado. Deste modo, essa doutrina acaba necessariamente por dividir a sociedade em duas partes, uma das quais é posta acima da sociedade. A coincidência da mudança de circunstâncias com a atividade humana ou mudança de si próprio. Selbstveränderung só pode ser considerada irracionalmente compreendida como prática revolucionária. Karl Marx, Teses sobre Feuerbach, 1845. Para a Europa, 1848 foi um ano de revoluções, com revoltas na França, nos estados da Itália e Alemanha, que ainda não haviam sido unificados. Hungria e Irlanda. Um dos resultados da filosofia iluminista, que trouxe ciência, tecnologia, política e jurisprudência, foi uma nova classe de proprietários baseada no capital, uma classe média de dirigentes e uma classe operária de trabalhadores explorados. A filosofia deu uma resposta. O Socialismo de Karl Marx, 1818-83, e Friedrich Engels, 1820-95, foi uma contestação direta à miséria que acompanhava o capitalismo e a acumulação de riqueza por parte de poucos em detrimento de muitos. Porque o ser da filosofia encontrasse essencialmente no elemento daquela universalidade que abriga em si o particular, o fim ou resultado final, mais ainda no caso da filosofia do que no de outras ciências, parece ter expressado o próprio fato de modo absoluto, em sua própria natureza. G. W. F. Hegel, Fenomenologia do Espírito, 1870. Após um longo período durante o qual Kant foi o mais influente filósofo alemão, tendo sido amplamente interpretado por idealistas como Johann Gottlieb Fichte, de 1762 a 1814, e F. W. J. Schelling, de 1775 a 1854, G. W. F. Hegel, de 1770 a 1831, foi o próximo a erigir um sistema de pensamento completo. Sua atenção estava focada na criação de uma teoria unificada de tudo por meio da razão, seu historicismo e sua preocupação com as inter-relações entre entidades e questões políticas e sociais influenciaram grandemente Karl Marx e Max Weber, de 1864 a 1920. Essa vertente de pensamento era uma das quatro que viriam a dominar o século XX: 1. Ideologia política, 2. Biologia e genética, 3. Psicologia e 4. Física pós-newtoniana. Fascismo. Os nacional-socialistas alemães, ou nazistas, constituíam um partido fascista. Eram diametralmente opostos aos socialistas inspirados em Karl Marx. O fascismo é algumas vezes considerado mais uma tendência do que um programa sistemático, e, de fato, é difícil identificar uma explicação filosófica coerente para a ideologia nazista. Algumas tentativas são mero catálogo de preconceitos. O fascismo, da maneira como se desenvolveu em diferentes países, Itália, Alemanha, Espanha, foi uma reunião desorganizada de crenças extremistas, popularizadas em um período de profunda crise financeira. Para os alemães, que sofriam com o peso do Tratado de Versalhes, o fascismo se definiu por suas escolhas de bodes expiatórios: judeus, socialistas e o consumismo dos Estados Unidos. Componentes importantes do fascismo: agências industriais da dominação do mundo. Significa-se abundante trabalho em fábricas, assim como garantido consumo de seus produtos por parte das forças militares, após a apropriação das riquezas das nações conquistadas. O economista libertário, Sheldon Richman, definiu o fascismo como socialismo com uma máscara capitalista. Socialismo na prática. O trabalho de Karl Marx e Friedrich Engels culminou com a filosofia política e econômica do socialismo.
O socialismo foi adotado por Vladimir Ilyich Lenin, de 1870 a 1924, que o implementou em uma forma que se tornaria o socialismo oficial posto em prática pela União Soviética após a Revolução Russa de outubro de 1917. Marx e Engels viam a organização social como o resultado de relações econômicas historicamente determinadas. Para eles, a história do homem moderno era definida pelo conflito entre trabalho e capital, o que necessariamente exigia uma política radical. O paraíso dos trabalhadores que Marx e Engels tinham em mente quando escreveram o Manifesto Comunista, em 1848, provou-se no século XX ser uma utopia. A ascensão de Joseph Stalin, de 1879 a 1953, à liderança da União Soviética levou quase 20 milhões de pessoas à morte, um resultado da fome, dos expurgos e das deportações. A história de toda a sociedade até o presente é a história das lutas de classes. Karl Marx e Friedrich Engels, O Manifesto Comunista, 1848. Os cidadãos soviéticos tinham trabalho garantido, mas sua qualidade de vida, em termos de confortos materiais, estava muito longe daquela desfrutada no Ocidente, onde o capitalismo produzia lucros recordes, inaugurando um novo mundo de prosperidade para os americanos e, com o tempo, também para os europeus. Além disso, enquanto os Estados Unidos e grande parte da Europa desfrutavam eleições democráticas, a liderança na União Soviética era imposta às massas. A filiação ao Partido Comunista era restrita a uma minoria privilegiada, e um elaborado Estado policial mantinha a população em ordem. O preço do totalitarismo. Com o estabelecimento de regimes totalitários na Rússia e na Alemanha, intelectuais destes países viram-se em perigo. Seu papel passou a ser, muitas vezes, o de simplesmente concordar com um sistema que era ao mesmo tempo moralmente falido e intelectualmente desonesto. Quando os nazistas começaram a perseguir os judeus na Alemanha em 1933, preparando o terreno para os horrores da Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos como a Grã-Bretanha se beneficiaram com a chegada em suas terras de filósofos e cientistas que fugiam na tentativa de salvar suas vidas. Anos depois, os Estados Unidos seriam a primeira nação a desenvolver uma arma nuclear, utilizando a ciência trazida por refugiados alemães, incluindo Albert Einstein, de 1879 a 1955. Quando a guerra terminou e os americanos e soviéticos vencedores chegaram à Alemanha para selecionar os melhores cientistas nazistas para trabalharem com eles, os Estados Unidos ficaram com Wernher von Braun, 1912-77. Braun era o físico e engenheiro de lançadores que havia criado o mortal foguete de longo alcance V2, que espalhara morte e destruição por Londres. Mas ele não era somente um projetista de foguetes. Era também um membro do partido nazista e oficial da Schutzstaffel, SS. Os americanos o pegaram antes que os soviéticos pudessem fazer o mesmo, o que lhes rendeu um conhecimento privilegiado a respeito de mísseis balísticos, permitindo-lhes projetar armas termonucleares com alvos a milhares de quilômetros de distância. Braun foi responsável pela ciência por trás dos foguetes que fizeram dos Estados Unidos a primeira nação a pôr o homem sobre a superfície da Lua. Comunidades, menos que indivíduos, tendem a ser guiadas por consciência e um senso de responsabilidade. Quanta infelicidade este fato causa à humanidade! Ele é a fonte de guerras e de todo tipo de opressão, que enchem o planeta de dor, suspiros e amargura. Albert Einstein, Como Vejo o Mundo, 1934. A filosofia contra o fascismo. Em oposição aos pensadores que projetaram a guerra, 4 exemplos podem ser mencionados, 2 dos quais foram alunos de Edmund Husserl, que definiu o núcleo moral da filosofia alemã em crise e demonstrou como ela podia ser desenvolvida. São eles, Edith Stein, Hannah Arendt, Karl Jaspers e Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um teólogo luterano cujo livro póstumo, Ética, 1955, grande parte do qual escrito durante o período nazista, imagina um mundo no qual a ordem política e social é de natureza cristã, agindo como agente duplo para a resistência alemã dentro da Abwehr. Polícia secreta alemã, Bonhoeffer fez parte de um plano para matar Hitler. Como cristão, ele justificou sua ação reconhecendo sua culpa e se sacrificando em um ato que, embora constituísse um pecado, foi cometido em nome do bem maior. Ele foi preso, encarcerado por 18 meses e, finalmente, enforcado no campo de concentração de Flossenburg. Edith Stein lutou tanto como mulher quanto como judia no sistema universitário alemão. Ela se tornou assistente pessoal de Edmund Husserl e prometia se tornar uma fenomenologista de destaque, mas se converteu ao catolicismo romano e tornou-se freira. Por algum tempo, ela conseguiu evitar
A deportação devido ao status de freira, mas pouco depois de ser transferida para um convento nos Países Baixos, a SS a encontrou, assim como a sua irmã, que estava com ela, e a deportou para Auschwitz, onde ela morreu em 1942. Seu trabalho sobre a empatia foi influenciado não somente por Russell e pela tradição agustiniana, mas também por sua experiência como enfermeira assistente na Primeira Guerra Mundial e pelas mortes nesse conflito de pessoas que ela amava. A luta por dominação total, eliminação de toda realidade não totalitária concorrente, é inerente aos próprios regimes totalitários, se não perseguirem o comando global como objetivo último, é muito provável que eles percam qualquer poder já conquistado. Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, 1951. Karl Jaspers é o herói desconhecido da filosofia de meados do século XXI. Mahler para o Wagner de Heidegger. Sua filosofia existencialista era, como aquela de Stein e Bonhoeffer, baseada na comunicação por meio do amor e em movimentos empáticos para com o outro. Ele resistiu com firmeza aos nazistas e protegeu sua esposa judia, ao lado da qual sobreviveu à guerra. Também assumiu a supervisão de Hannah Arendt, ex-aluna e amante de Heidegger. Também no trabalho dela, aparece o tema agustiniano do amor. Depois de fugir da Alemanha, e então da França, Arendt fixou-se em Nova York, onde se tornou a mais eminente filósofa política, trabalhando na tradição fenomenológica segundo as Heidegger. Em 1948, Jaspers deixou a Alemanha para assumir um cargo na Basileia, onde a ciência e uma aceleração. A teoria da relatividade de Einstein nos deu um ponto de vista privilegiado, a partir do qual podemos enxergar o progresso do pensamento em nossa época. Ao longo dos 2000 anos em que os homens olharam para o mundo pelos olhos de Aristóteles, Ptolomeu, 9168, Copérnico, de 1473 a 1543, e Galileu, de 1564 a 1642, o conhecimento foi acumulado por meio de rápidos insights que davam aos cientistas algo sobre que pensar por várias centenas de anos. Mas o mundo pós-newtoniano já não era assim. Desde a divisão do átomo, as descobertas da física, da química, da engenharia e de suas subsequentes contribuições à tecnologia ocorreram em ritmo vertiginoso. A crescente especialização das ciências físicas deixou para trás a era de amadores iluministas como Isaac Newton, 16421727, somente especialistas podem acompanhar o ritmo e os detalhes do avanço de uma área como a física de partículas ou a astrofísica. O perigo desta abordagem extremamente precisa, que evidencia com clareza problemas científicos individuais, é que o contexto mais amplo pode sair de foco. Corremos o risco de nos perdermos ao buscarmos conhecimento e excelência na ciência tendo em vista somente o conhecimento, deixamos para trás o contexto no qual a ciência é realizada por pessoas, em comunidades. Um dos papéis da filosofia é lembrar a ciência desse contexto sociopolítico mais amplo. É preciso lembrar ainda que o conhecimento é hoje adquirido e financiado por aqueles que se interessam em possuí-lo. Na verdade, foi sempre assim. No início da era científica, os monarcas e, depois, as democracias eram os senhores e os beneficiários do conhecimento científico. Hoje, corporações controlam grande parte das descobertas científicas, assim como suas futuras aplicações, gozando de um poder não limitado pelos regulamentos que pertencem ao governo. O poder das corporações é menos visível que o dos governos, e elas pouco podem ser responsabilizadas. A ciência se tornou, como nunca antes, um ato político. A virada genética. Enquanto os físicos estavam ocupados explodindo o mundo e, ao mesmo tempo, descobrindo como se dera sua existência, biólogos e geneticistas estavam voltando-se para o mundo interno. A física explora o mundo que está além de nós, seja ele diminuto ou enorme. A biologia, particularmente a genética, entra em nossos corpos para descobrir como eles funcionam. E, com a genética, temos a possibilidade de alterar o que acontece dentro de nossos corpos ao manipularmos o DNA, que reúne os blocos de construção de toda a vida. Charles Darwin, 1809-82, inaugurou uma tendência que teria um impacto sobre a humanidade comparável ao da obra de Karl Marx. Se a humanidade evoluiu de acordo com a seleção natural de Darwin, foi um acaso genético e uma necessidade ambiental que criaram as espécies, e não Deus. A divindade ainda pode ser buscada na origem das unidades últimas da matéria, em quarks e cascas de elétrons. Hans Kung estava certo ao perguntar aos ateístas por que há algo em vez de nada, mas não na origem das espécies. Por mais que embelezemos esta simples conclusão com metáforas e imaginação, ela continua sendo o legado filosófico do último século de pesquisa científica. E. Wilson, Da Natureza Humana, 1978.
A teoria de Darwin da seleção natural que, popularmente, significa que os humanos descenderam dos macacos continua a insuflar debates e a evidenciar a distância que existe entre conhecimento e crença mítica. Essa disjunção gerou um clima anti-intelectual no final do século XX que faz progresso desde a Inquisição parecer duvidoso. Enquanto isso, a ciência segue em frente em ritmo extraordinário. O trabalho que começou com a catalogação empreendida por Aristóteles de plantas e animais de acordo com gêneros e espécies foi levada adiante com a publicação de Sobre a Origem das Espécies através da Seleção Natural, 1859, de Darwin, e com o trabalho de Gregor Mendel, 1822-84, e outros geneticistas, o que levou à descoberta do mecanismo de características hereditárias. A explosão de pesquisas estimulada por essas descobertas nos campos da biologia, química e genética, e combinações dessas áreas, conduziu ao isolamento do DNA como conjunto de blocos constituintes da vida e, finalmente, ao trabalho do Projeto Genoma Humano, de 1990 a 2003, que mapeou os genes que compõem o genoma humano. A viagem interior. Enquanto ideologias políticas, física pós-newtoniana, biologia e genética lidam com o mundo físico, seja dentro de nós mesmos ou tão longe quanto as estrelas, a psicologia, última importante vertente do pensamento moderno, está preocupada com nossa existência interior, nossos pensamentos e emoções e comportamento. A história do pensamento moderno, no que diz respeito à metafísica, ética, estética e, por vezes, até lógica, é marcada por diversas tentativas de entender a psicologia humana. Filósofos têm ficado fascinados e confusos com a parte de nós que não podemos enxergar, seja ela chamada de mente, alma, psique ou eu. A tradição filosófica idealista envolve psicologia em cada pensamento. Uma vez que a mente exerce um papel na constituição do mundo para além do sujeito, ela é igualmente importante para o empirismo, que considera a mente um recipiente para as impressões do sentido. A contribuição mais vigorosa para a psicologia no século XX foi a elaboração feita por Sigmund Freud, de 1856 a 1939, do papel do inconsciente no comportamento humano. Freud criou um mapa, uma descrição topográfica da mente humana que comporta três partes, id, ego e superego. Essa classificação dos assentos correspondentes aos diversos comportamentos humanos foi instrumental em seu desenvolvimento da psicanálise, um tipo de tratamento para a neurose e outras doenças por meio do qual o paciente relata seus pensamentos ao terapeuta em uma viagem de descobrimento, revelando os mecanismos escondidos da repressão em um esforço de autoconhecimento. Evidentemente, cada um deve responsabilizar a si mesmo pelos maus impulsos de seus sonhos. De que outra maneira pode-se lidar com eles? A não ser que o conteúdo do sonho corretamente entendido seja inspirado por espíritos extraterrestres, ele é parte do meu próprio ser. Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos, edição de 1925. Qualquer que seja a base científica da psicanálise, ela contribuiu tanto quanto o marxismo para insuflar a investigação filosófica, sobretudo na França. A psicanálise e o marxismo foram o motor de grande parte da filosofia e do pensamento filosófico nos séculos XX e XX, porque, ao mesmo tempo em que ambos abrangem um conteúdo técnico, podem ser apreendidos com relativa facilidade por uma ampla gama de leitores, e os filósofos os usaram como ferramentas para contextualizar e responder a questões filosóficas. O freudianismo e o marxismo foram, ainda, forças vitais no desenvolvimento de teorias críticas e de desconstrução, ambos oferecendo coerência teórica para a explicação de textos, tanto literários quanto artísticos ou políticos. Por outro lado, a biologia, a genética e a física exigem uma prática rigorosa e disciplinada que normalmente insere estudantes em carreiras de caminho estritamente técnico, é um simples fato econômico. Sua natureza altamente técnica garante ainda uma audiência restrita. No entanto, o trabalho desses cientistas é extremamente relevante para os filósofos, uma vez que gera questões que a filosofia está singularmente preparada para formular e responder. A pergunta mais importante que a psicologia levanta aos filósofos é fundamental e tem estado conosco desde tempos imemoriais. Seria a mente um mero amontoado de nervos e vasos carregados com eletricidade e regidos por substâncias químicas complexas? Ou seria algo mais, o mistério final, a invisível, indivisível, indefinível essência da humanidade? Os primeiros filósofos batalharam com o conflito conhecimento versus fé. Hoje, filosofia e ciência compreendem dois incontestáveis fatos sobre nosso mundo. Em vez de terem sido criados por Deus em 6 dias, os humanos são descendentes de outros mamíferos, e 2, o universo tem 13,75
bilhões de anos de idade, e não 6.000 conhecemos o primeiro desses fatos. Por conta de registros fósseis e o segundo, porque um satélite mediu flutuações na radiação cósmica de fundo em micro-ondas calor remanescente do Big Bang. Estes são avanços extraordinários. Tanto Copérnico quanto Darwin sofreram censuras por parte da Igreja em razão de suas descobertas. Ambos, no entanto, eram cristãos e não consideravam seu conhecimento recém-adquirido uma ameaça à sua fé, ele informava sua fé. Hoje, os principais expoentes da teoria evolucionária e da teoria do Big Bang, E. Wilson, 1929, Stephen Hawking, 1942, são ateus. A fé religiosa é possível em uma era do conhecimento. Em um texto escrito em 1931, Albert Einstein, e quando a visão de Sócrates de que a filosofia nasce do questionamento, mencionou o mistério ao mesmo tempo como o objetivo da filosofia da ciência e como a mais bela experiência disponível à humanidade. A mais bela experiência que podemos ter é o misterioso. É emoção fundamental que repousa no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. Qualquer um que não o saiba e que já não seja capaz de questionar, ou de se maravilhar, é como se já estivesse morto, e seus olhos estão esmaecidos. Foi a experiência do mistério, mesmo se misturada ao medo que deu origem à religião. Conhecimento da existência de algo em que não podemos penetrar. Nossas percepções da mais profunda razão e da mais radiante beleza, que somente em suas formas mais primitivas são acessíveis. As nossas mentes, são esse conhecimento e essa emoção que constituem a verdadeira religiosidade. Neste sentido, e somente nele, eu sou um homem profundamente religioso. Estou satisfeito com o mistério da eternidade da vida e com um conhecimento, sentido, da maravilhosa estrutura da existência, assim como a humilde tentativa de entender ao menos uma porção minúscula da razão que se manifesta na natureza. Albert Einstein, Como Vejo o Mundo, 1934.